E aí, galera, tudo bom? Está no ar mais um episódio do The Boys Pod, a segunda temporada. E esse mês eu fiz o quê? Trouxe mulheres empoderadas, mulheres que trabalham, porque é o mês das mães. Então vamos honrar quem nos honra, né? Quem nos deu a vida. E hoje a entrevista é com uma amiga minha, que ela é empresária. Ela palestra, ela prega e ela cuida da minha beleza, gente. Porque essa cara aqui não é jovem à toa de nada. É aqui, ó, vários tratamentos, várias limpezas, é massagem. Se eu tomar gérrimo, é graças a ela, a doutora Carita Mantovani. Bem-vinda, amor. Obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha história, de me conectar com novas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Eu que tô feliz de você ter aceitado, porque a agenda dessa mulher, gente. Olha, a minha é complicada, mas a dela, eu não sei. Eu fiquei muito feliz quando a Tati falou: dá certo, a gente vai. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Porque, olha como é difícil, né, amiga? É um pouco desafiador, eu diria. Se eu gravasse 6 horas da manhã, eu tinha que competir com ela correndo. Se eu gravo no período da manhã, eu tenho que competir com as clientes. No meio da tarde, com pregação e devocionais. Então a gente fica muito confuso, entendeu? Fora os atendimentos. Porque, olha, a clínica sempre tá cheia e para eu conseguir espaço na agenda, gente, para eu ficar bonita, é uma imploração. Eu imploro pra Tati, falo, Tati, um horário. Não, mas a gente sempre Ajuda, não, sim. ajuda. Mas A eu fico- Tati sempre dá um jeito. Ela dá um jeito, mas que eu choro por um horário. Aí ela fala, amigo, a agenda tá apertada. Eu Você falo, tá melhor que eu, pode acreditar. Eu não consigo um horário pra mim na clínica. É aquela ditada, em casa de não ferreiro, consigo. espeta de É pau. bem difícil. Eu, por exemplo, pra fazer post pro Instagram, eu tô sendo cobrado, porque eu tô esquecendo. Entendeu? A gente dá o nosso melhor, né? E a gente- Intensamente. E a gente quer fazer tudo intensamente. Intensamente. Por falar intensamente, você tem a sua clínica, uma clínica de sucesso. Quem quiser ir, eu vou deixar o endereço na descrição aqui do vídeo. A gente vai falar bastante da clínica. Mas é um sonho que você sempre teve em ser empreendedora, em ter uma clínica de estética? Você, desde criança, gostava disso? Olha, eu sempre gostei de pessoas, né? De trabalhar com pessoas, de me conectar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos eu já trabalhava. Eu sempre fui do comércio, de vendas. Eu vendia de tudo que você possa imaginar. Gente, ela vende gelo para esquimó. E com facilidade, Eu sei. né? E isso é um dom de Deus, não tem outra explicação. Então, eu sempre gostei. Eu comecei a trabalhar cedo, comecei a vender chocolate no Farol. E assim, eu fui estudando, fui fazendo minha faculdade. Se eu sonhava em ser empresária, empreendedora, nunca. Eu sempre empreendi, sempre vendi algo, mas eu Sempre nunca trabalhou, sempre foi pensei em ter proativa. uma empresa. Empreendedora no sangue, empresária jamais. Não era um sonho que eu tinha no meu coração. Eu adorava trabalhar para as pessoas. Eu trabalhei 8 anos numa empresa onde eu abri, fechei, contratei, demiti. Mas eu era uma funcionária, uma colaboradora. E eu estava bem feliz assim. Quem começou a se despertar foram os meus clientes. Porque eles começaram a ver em Meus você o que pacientes- você não via. Meus pacientes começaram, tá na hora de você ter seu espaço, tá na hora de ter seu espaço. Eu falei, imagina, vocês estão loucos. Pagar conta. Deus me livre essa vida de boletos, Nossa, olha, né? é bem complicada. E é tanta licença, é tanto imposto, é tanto isso, tanto aquilo. A vida do empresário não é fácil do empreendedor. É muita burocracia. Todo mundo acha que é incrível, que a gente Não. amanhece com passarinhos cantando e que a gente tá poderoso, porque a gente aparece bonito, né? Mas o povo não sabe os bastidores, como é a Sim. relação. Os bastidores é para poucos. Mas a estética. E aí eu comecei, né? Foi onde eu me despertei a ter um negócio. Mas a minha ideia era ter um negócio pequeno, Singelo. singelo, Intimista. para eu atender sozinha, bem minimalista. Mas não era o propósito de Deus pra sua Não vida. era o propósito de Deus. Deus me colocou, eu procurando uma sala comercial de 50 metros e os corretores me levando em casas grandes. E eu, gente, eu quero uma sala pequena. Eu quero um espacinho que cabe a maca. E aí até que Deus me colocou no lugar e a hora que eu entrei, eu sabia que ia ser ali. A gente tem certeza quando a gente põe a planta do pé, né? Sim. Vem um A hora que a negócio. Parecia um desenho animado, que as raízes saíam do chão e me enrolava. E ali eu não sabia como ia ser, mas que ia ser. E foi, está E foi. sendo. Caí na estética, eu fiz fisioterapia, minha primeira faculdade. E eu gosto muito, sempre me conectei em atender mulheres. Então, eu fiz saúde da mulher, fui estudando sempre nesse segmento. Até que eu fiz integrativa, comecei a trabalhar com suplementação e caí literalmente na beleza. estética.
É, porque uma coisa leva a outra. Porque as atletas, normalmente, elas cuidam muito Sim. do corpo, da beleza, nanana. E era essa a procura dos meus pacientes. Ah, mas você não faz uma limpeza de pele? Mas você não faz isso? Mas você... E eu não Só faço. cuida do joelho, só cuida da coluna. Eu fazia RPG, reabilitação. Nossa, eu não sabia dessa parte. Eu comecei trabalhando com reabilitação. Menina, outro dia eu tava travada, eu podia ter falado com ela, gente. Eu fui pros outros lugares, eu fui fazer shiatsu, eu fui fazer acupuntura na orelha, eu fui fazer o... Por que que eu não sabia disso? De vez em quando tem uns lá que eu tô estralando, fazendo as coisas. Menino, tô precisando, porque olha, a idade chegou, galera. Ela não chegou legal, ela tá chegando assim, ó, crocante. Trabalhei muito com postural. E aí eu comecei a trabalhar com ortomolecular, com um médico muito querido, que ele olhou em mim e falou assim, você precisa fazer dermato. Então, tá vendo? Deus, ele bota as pessoas na nossa vida pra abrir os olhos que a gente não Colocar no tem. caminho. E eu falei, eu não, imagina, eu dermato, eu gostava de puxar, eu trabalhava com atleta. E aí, quando eu fui para dermato, eu me apaixonei. Em pouco tempo, eu já estava dando aula. E aí, eu falo que a dermato me escolheu. Gente, você entra na sala dela, a clínica dela é belíssima, mas em especial o consultório dela, onde ela atende, é uma parede cheia de diploma. Eu me senti um pouco fora do nerd, assim, porque se a minha parede tiver 4, tá muito. Na minha ali tem só um pouquinho. Então, tem diploma, tem prêmio, aí você fica assim, aí eu confio minha cara a ela, porque a cara já não é boa. Pra eu entregar pra uma pessoa que não vai fazer ficar boa, aí fica difícil pra mim, né? Aí a gente entrega pra ela, ela fala, o que que você quer? Eu falo, faz você, eu tô aqui, ó, só vai. Só leva agulhada. Só leva agulhada. Pra lá, pra cá. Aí você se apaixonou por essa parte da Aí me estética. apaixonei, aí fiz dermato funcional e aí eu mergulhei na estética avançada, estética integrativa, funcional e fui estudando até quando eu já estava assim num nível, já tinha o meu método, tinha um método de criolipólise para gordura localizada muito renomado e fui convidada a palestrar em Portugal. Tá vendo, gente? Ela é chique. Eu fui para uma jornada europeia e chegando lá fui para ficar 4 dias. Fiquei 2 meses. Meu Deus, você virou uma cidadã europeia, literalmente. Praticamente, quase que eu não volto, né? Ah, mas também lá, né? Bem estruturada para ficar já lá. Aí quando Tinha você trabalho, voltou... tinha tudo. Mas quando eu cheguei lá, estava tendo uma jornada em coach de emagrecimento. Em detox, eu resolvi estudar mais a fundo. E aí eu me apaixonei E completamente. você gosta de estudar, né? Você gosta e aí de se eu me aprofundar. apaixonei pela área, porque a estética me dava um vazio. A gente entregava um resultado muito bom, mas 2, 3 meses o paciente voltava. Porque não tinha, né? Tem que fazer a manutenção, enfim. E aí eu falei, mas por que engorda de novo? Por que ganha peso de novo? E aí eu fui estudar a mente. E aí foi onde eu entrei no emagrecimento mais a fundo, no autoconhecimento. Entender da onde vem aquela necessidade para comer, a necessidade da pessoa, às vezes, ansiedade, o que causa aquele efeito sanfona, né? Porque a Isso pessoa... há 8 anos atrás, e 9 já, que eu me dedico à neurociência. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fui estudar. Fui fazer toda a formação em coach, master coach. Fiz neurociência para trabalhar com a parte da mente. E você dormia em algum momento? Olha, bem pouco, né? Hoje eu durmo 4 a 5 horas por noite. Nessa época, já estava nessa faixa. É porque, gente, essa criatura... Eu queria ter essa... Assim, vou tentar, tá? Eu tô motivado a ter essa rotina. Quando eu abro o meu Instagram, 8, 9 horas da manhã, quando eu abro, elas já correram. E quando eu olho, já faz 2 horas. Aí eu olho e falo, galera, em que momento eu vou acordar 4 da manhã, falar, vou correr, vou ser fitness, vou cuidar da minha mente? Não, eu abraço o travesseiro um pouco mais e falo, a cama tá tão boa, gente, eu vou ficar. Mas quando eu conheci você, né, que foi através da Tati, eu vi o Projeto Liberte-se. Eu achei tão incrível a metodologia, porque, assim, não é um projeto para você, tipo, uma medida certa, um negócio para você só emagrecer, não. É um cuidado que vai do psicológico, vai do emocional, vai fazendo, tipo, várias coisas para entender por que aquela pessoa tá com aquele sobrepeso, por que ela não consegue emagrecer ou por que ela volta a engordar. Eu achei muito bem estudado, muito bem elaborado. Fora que eu sou apaixonado por borboleta e o símbolo do projeto é uma borboleta, né? Então eu falei pra Tati, eu falei, gente, a Carita, ela tem um diferencial, que eu já até falei pra você, que é, você olha pra pessoa não como um cliente, você olha como um ser humano que precisa de alguma coisa que você vai dar pra ele. Mas aí você fica buscando o que é. Você não oferece só botox, massagem, dicas
prontas para a pessoa emagrecer. Você dá aquele, vamos conversar? Vamos ver, quem que você é? E eu acho isso muito importante, porque as clínicas de estéticas que normalmente eu frequentava, era muito fria. Era o que você precisa? É ruga? Então vamos tirar a ruga. É emagrecer? Então vamos fazer massagem, vamos tirar assim. Você não, você senta, você conversa, você interage, você dá aquele feedback pra gente que às vezes nem a gente sabia que precisava. Então eu achei, tipo, muito inovador e eu achei muito acolhedor. A palavra certa é essa. Eu acho a sua clínica acolhedora. Todo mundo que chega ali sente-se parte do projeto, não como um cliente qualquer. Então, por isso que eu gosto muito de ir lá, porque eu sempre sou muito bem tratado, é uma recepção incrível, você já faz uma massagem na entrada, você tem café, você tem chá, você chega sempre sorrindo, simpática. Tem uma experiência que nas outras clínicas não tem. É tipo, chega no horário, vai, atende e vai embora. Então, eu falei até pra Tati que eu acho ali muito espiritual. Eu acho que tem muito de você, porque você é muito espiritual, né? Aí eu falei, vamos chamar a Carita aqui, porque eu quero que as pessoas conheçam esse lado. Porque eu chegar aqui e falar, eu tô bonito, gente, eu fiz Botox. Eu fiz qual é aquele negócio que a gente colocou, o negócio do peixe? Bioestimulador. Bioestimulador, gente. Eu chego pra todo mundo, eu tenho esperma de peixe na cara, gente. PDRN. Tô todo trabalhado daqui. Mas assim, eu sempre falo, gente, vai lá, porque a Carita é incrível. Seus profissionais são incríveis e você é maravilhosa, tá? Eu não vou ficar puxando seu saco, porque você já sabe. Mas aí, quando você montou a clínica, que tem os perrengues, você já montou pensando mesmo na parte estética? Ou você já pensou, tipo, na parte de fisioterapia, você quis juntar toda a sua história, né? Sua bagagem. E como é que foi que você falou, não, eu vou fazer isso e vamos tentar fazer esse projeto? E da onde veio o Liberte-se? Bom, vamos começar pelo Liberte-se, né? Desde que eu vim para essa formação do emagrecimento, eu tinha um programa de emagrecimento, uma franquia que eu contratei para entender desse universo grande do emagrecimento. Enquanto eu estudava, ia criando os meus métodos. Aí a minha ideia era lançar em 2025 o Liberte-se. Eu queria lançar um programa de emagrecimento. E aí, quando veio a pandemia, eu tive algo muito precioso que eu não tinha, que era tempo. Gente. Eu precisava ir para alguns países, fazer algumas formações, reunir uma equipe de profissionais para desenvolver todo o método. E com o tempo, o que eu ia fazer em 3 anos, eu fiz em 15 dias. Não, é que você tem um negócio que eu não sei o que é, gente. Que a Carita chega pra gente, eu ajudo ela com algumas coisas de marketing, né? Eu falo, amiga, me manda um cronograma. Ela manda 19 páginas. Não é que ela manda um cronograma assim singelo. Ela manda um vídeo, um livro, um Salmo 91. Ela manda uma enciclopédia. E para aquela semana, porque na Então, outra já ia produzindo outra. A mente é acelerada. E aí eu reuni uma equipe de profissionais, criei um grupo piloto com 100 clientes, convidei. Falei, tô com um projeto novo, topa, totalmente gratuito. Fiz um estudo de caso. Em 15 dias a galera já estava emagrecendo, já tinha toda a alimentação montada com a equipe de Nutri, já tinha a suplementação montada com os farmacêuticos. E aí começou o projeto. E aí a pandemia, nós começamos em março, foi março, abril e maio. Junho já estava tudo pronto. Menina. Eu já me desliguei já fiz curso em alguns países que eu teria que ir, mas eu fiz tudo na sala da minha Online, casa. porque, tudo né? na sala da minha casa, minha formação em tudo que eu precisava de neurolinguística, tudo que eu tinha que fazer de reprogramação, foi feito. E comecei a registrar o programa, veio o nome, sentei com meu irmão um dia, falei, preciso criar um nome de um programa. Então, essa que eu queria saber. De onde veio o nome? Precisa criar o nome do programa, e todo mundo falava e me trazia ideia, e não era nada que eu queria, nada que eu queria, nada que eu queria. Eu falei, tem que ser alguma coisa que liberta. Porque não é só emagrecer, é virar a chave de quem você é. Tirar as algemas das coisas, O liberte-se é, literalmente, arrancar as algemas que te prendem, as amarras do passado. É um resgate do seu eu. A transformação de fora começa dentro. Hoje você postou isso, inclusive, nos stories. Toda transformação fora, ela começa dentro. Toda vez que você inverte a ordem, ela volta. Então... Uma cirurgia plástica, uma bariátrica, um remédio para emagrecer. Se você não mudar a mente, você vai ter resultado, porque tudo dá resultado. Mas você vai voltar para onde você estava, porque você tá faz dentro externo, de você. Né? Aí você interno. frutifica a sua semente. Se não mudar a semente, vai ter o mesmo fruto. Porque as pessoas querem plantar maçã e colher tomate. Abóbora. Né? Querem colher outras coisas e não faz a manutenção. Agora vamos falar de E eu mente. aí, ó, numa mesa com meu irmão, a gente conversando, e saiu o nome Liberte-se. E aí eu criei, registrei, patenteei. Em dezembro, a gente lançou o Liberte-se.
Isso que era uma coisa para ser lançada bem 5 anos depois. depois. Hoje nós já batemos quase 9 toneladas de peso eliminado. Menina, dá pra encher um container. Milhares de vidas transformadas e Eu participei de alguns projetos que as pessoas emagreceram, que você fez os detox, os libertes. Eu vejo a felicidade das pessoas em entender o porquê que elas estão fazendo aquele projeto e elas não vão voltar mais para aquele lugar de onde elas saíram. Agora, falando em mente, como é que você cuida da sua mente? da minha mente, É. eu acho que tudo vem... Nós somos seres tricotômicos. O que seria ser extremo? Espírito, mente e corpo. E a gente não pode inverter essa ordem. Então, eu demorei muito, eu sofri muito, eu tive um burnout para entender que não adiantava treinar todo dia, comer bem, não adiantava fazer terapia, não adiantava se eu não cuidasse do meu espírito. Então, hoje, o meu olhar e o meu cuidado genuíno é para o meu espiritual. Eu não abro mão. Me sei bem como é. Porque eu entendo que quando o meu espírito está forte, meu corpo pode até cair. Mas eu tô ali. Porque a gente tem aquela paz que excede todo entendimento. E é uma paz que a gente não consegue compreender. No meio do caos. A gente não sabe como tá sentindo. Essa semana eu tava falando com o Vinícius, eu tava falando, é uma paz que me deu. Depois eu passei um momento muito difícil, galera, enfim. E a Carita teve presente, ela me ajudou muito nesses momentos. E ela olhava pra mim, eu comecei a entender o olhar diferente. Falava, gente, tá uma coisa errada, eu tô doente, eu vou morrer. E quando eu parei pra olhar dentro de mim, pra fazer uma autoanálise e conversar com Deus, eu entendi que eu tava priorizando outras coisas. Eu tava num nível de trabalho, estética, ficar bonito pro trabalho, ficar bem para tal projeto. E eu ficava decepcionado quando o projeto, às vezes, não era do jeito que eu queria. E eu não estava olhando para mim. Eu comecei a entrar num automático que a gente entra sem entender por que a gente entrou naquele automático. Eu virei um crente, como é que eu falo? Místico. Porque eu comecei a fazer coisas para ter resultados, mas eu não dava a minha atenção para o resultado. Eu não curti o processo. E a Carita me ajudou muito, porque ela falava assim, Di, vamos cuidar. Ela olhava pra minha cara com a cara tipo de, ai, vai orar, vai falar com Deus. E eu entendia outra coisa, sabe? Eu entendia, ai, será que ela tá achando que eu tô com a doença terminal? Será que eu vou morrer? E era um outro olhar. Quando eu voltei pra mim e eu cuidei da minha mente e eu faço terapia, você faz terapia também, né? Faço terapia. É muito importante, gente, porque a gente às vezes não consegue contar para um amigo, falar com alguém, e a terapia, a gente se escutar, às vezes é muito importante. As maiores respostas saem de você falando. Exato, porque você quer escutar, a gente escuta tanto do outro, ainda mais a gente que quando a gente cria uma empresa, todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo quer dar uma solução mágica, todo mundo quer se meter, todo mundo quer dizer como a gente tem que fazer, agir, falar, e a gente às vezes para agradar ou por achar que aquela fórmula vai dar certo, a gente esquece a gente e vai no formato que falaram pra gente fazer. E a gente não fica feliz. Então, eu fiquei muito tempo, eu até falei com a Ká, que eu fiquei muito tempo, tipo, ouvindo demais. Mas eu não me ouvia. Então, assim, como é que eu ia ficar bem? Como é que eu ia ficar magro? Como é que eu ia ficar bonito? Se eu tava fazendo isso pro outro, eu não tava fazendo pra mim. Então, assim, é importante você se conhecer, você buscar espaços que te façam se conhecer, se conectar, buscar pessoas, assim, independente de religião. Buscar pessoas que olhem para você com empatia. Não te olhem como um produto ou como simplesmente alguma coisa que vai te dar dinheiro. Sim. Porque hoje em dia tudo se gira em torno do crescer, do número, rede social. E vamos bombar, vamos fazer acontecer. Só que se a gente não é verdadeiro, uma hora aquele formato acaba. O porquê, né? Porque a gente fica o porquê fazendo... você tá fazendo as coisas. E a gente entra naquele looping de eu não tô feliz, mas tenho que fazer. Eu não sou essa pessoa, mas tenho que ser. Eu não quero comer isso, mas tenho que comer. Alguns passos eu sempre falo que são essenciais. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: quem é você? E tem gente que não sabe responder, né? A maioria das pessoas. Eu falo assim: quem é você sem rótulo, sem título? Eu não quero ouvir que eu sou homem, sou pai, sou... Não, quem é você aí dentro? Como ser humano. Depois disso, onde você quer chegar? Porque você tem que ter a clareza. Se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, literalmente. E nada me satisfaz.
Eu tô sempre pegando um atalho. E fica aquele vazio, e você tá pegando, tipo, aqui vai ter menos trânsito. Mas às vezes o trânsito é necessário para você aprender. É o tempo que você precisa para desenvolver outra coisa. Eu falo que se você não sabe quem você é e onde você quer chegar, a jornada não vale a pena. Porque não é ser feliz lá na chegada. Né? Trazendo para minha área um exemplo, não é ser feliz quando você emagreceu os 20 quilos. Porque quando você chegar lá, você vai estar insatisfeito com a pele que sobrou, com a ruga que apareceu. Então, se você deixar para ser feliz no resultado, você nunca vai ser feliz. E não curte o processo. Agora, se você começar a entender para onde você está indo, você comemorar cada passo, porque o ser feliz tem que ser todo dia. Você não fica feliz o dia inteiro. O segredo da gente viver bem é ser feliz todo dia. Qual é meu momento de ser feliz do dia? Então, às vezes, o meu momento de ser feliz é tomar um café sozinha. É aquele meu momento que eu não abro mão todo dia. Aí tem dia que o meu momento de ser feliz é minha yoga. O devocional. Meu momento de ser feliz, quando você entende isso, você entende que a maior parte do seu dia você está sendo feliz. Porque tem gente que reclama tanto. Porque se você está num trabalho, eu falo, você está num trabalho que te massacra, que tira a sua identidade, que você não pode ser você, que você está cumprindo um papel que não tem nada a ver com você, saia dali. Porque você vai perder seu bem mais precioso, sua saúde mental. E é verdade, porque a gente está tão envolvido em dar resultado, mas aí eu te pergunto, para quem é o resultado? Para quem? Para quê? Para quê? Porque a gente fica lutando por números, Se por o pra quê reconhecimento. estiver alinhado com o seu porquê, Aí tá tudo bem. se o seu está ali, eu tô passando por isso, não tá legal, mas isso aqui vai me levar para onde eu quero chegar. Aí vale a pena. Porque aí é uma construção. Aí vale a pena, porque a jornada está sendo construída. Agora, se você não tem um porquê, um propósito, você olha para ali e vê um vazio, tá na hora de recalcular a rota. Total. Porque a Porque gente é você vai cristão. perder os próximos dias. Exato, porque a gente quer resultados, a gente faz o processo, eu digo por mim mesmo, por um tempo que eu passei, mas eu não estava curtindo o processo e eu não estava aproveitando o que estava me dando. Aí fica penoso. Fica penoso, porque você começa a querer desistir daquilo que você sonhou, você começa a querer abrir mão daquilo que Deus te deu e você tanto orou para ter, porque você começa a não se identificar dentro daquele ambiente, dentro Não daquele... merecedor. Você começa a ter aquela síndrome do impostor. Não é eu, não sou eu, não é pra mim. Eu tô pegando o lugar de outra pessoa. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E eu comecei. Aí eu falei, a saúde mental é muito importante para qualquer situação. Você tem que ter equilíbrio espiritual, tem que ter autoconhecimento, Nós somos emoções. porque senão não funciona. A gente come emoção, a gente bebe emoção, a gente dorme com emoção. E a gente vive com emoção. E o seu projeto, quando eu entrei no Detox, que você me colocou, eu falei, gente, eu quero emagrecer só, eu não preciso ficar com essa comunicação toda. Eu acho que eu só preciso emagrecer. Eu preciso, porque eu vou ter um projeto pro carnaval e eu preciso estar bonito. Esse é o meu intuito. Depois que eu tive esse momento de quase ir de arrasta, eu falei, gente, eu precisava de mim. Eu não precisava de dieta, eu precisava entender por que eu estava fazendo a dieta. Se aquilo iria me fazer bem. Se realmente eu estava fazendo porque eu queria ou porque era uma situação que me motivava a querer. E, gente, foi muito... o grupo que você me colocou lá de oração, eu não comento porque eu sou péssimo em grupo. Eu sou péssimo pra falar em qualquer grupo. Você tá no momento com Deus? Tô, mas, menina, eu tô lá. Eu vejo, eu falo até às vezes pra Tati que eu vi, mas dizer que eu comento é pedir demais porque eu sou péssimo pra grupo. No grupo da minha agência eu só apareço pra dar ok, também. isso. Eu também. Eu A sou, Tati me representa em todos, eu sou inclusive. péssimo. Gente, eu sou muito péssimo, Ela bate galera. na minha sala e fala, tem alguma coisa urgente pra resolver, entra Então, no grupo. Eu sou horrível. Aí quando eu falava que tinha que mandar foto no grupo, eu falava, gente, eu não tenho tempo de mandar nem oi, quem dirá mandar foto. Aí às vezes eu tirava foto, eu guardava as fotos e falava, vou mandar. Porque é algo pra você. Pra que fazer algo pra você? Entendeu? Eu ficava, gente, não tenho tempo. Eu não respondo a galera, vou ficar mandando foto. Aí eu ficava tirando foto. Aí o pessoal olha pra minha cara e fala, gente, preciso mandar no grupo, senão eu vou esquecer. Aí eu ficava parecendo aqueles doidos com as fotos no negócio. Aí eu falei, não. Aí quando eu parei pra pensar, eu falei, quando eu olhei minha galeria, que eu vi o que eu tava comendo, que eu vi que eu tava melhorando, né? Aí eu falei,
Ah, agora eu entendi. Eu estou me revendo. Porque você manda no grupo, você não fica olhando o grupo toda hora. Mas aquela foto que você tirou fica na sua galeria e em algum momento você vai revisitar. Que a memória tá cheia, você precisa apagar, né? Várias coisas. Então, assim, eu fiquei num processo de aprendizado. E esse é o Liberte-se. O Liberte-se é você reprogramar um novo estilo de vida. Mas mano, eu sei que é muito de Deus isso. Porque eu não vejo as pessoas que cuidam de beleza ter esse start, sabe? Tipo, de parar pra pensar. Eu acho que é muito de Deus falar com você. É algo assim, não é meu. Eu falo que o Liberte-se não é meu. E o Liberte-se se renova a todo tempo, né? Todo tempo. Inclusive agora tá se renovando de novo. O Liberte-se porque eu senti de mudar o programa no meio da rota. Porque ele estava vindo, estava funcionando, mas eu trouxe muito da minha experiência técnica, da minha experiência científica, da minha base científica. E aí, quando Jesus me laçou, E o laço vem. e o laço vem, né? Porque eu estava no mundo perdida, E quando ele vem, improvável, menina, e ele teve misericórdia, olhou e falou, filha, chega, vem. já deu. Você já viveu isso que você tinha de viver. Essa experiência foi bacana? Não, não foi, mas vem pra cá. E o que eu vivi, assim, eu me sinto resgatada. E aí eu falei, não, eu preciso levar isso para as pessoas. Então, eu comecei a colocar discretamente algumas coisas no programa, porque o meu olhar sempre foi, eu vendo o que você quer, mas eu te entrego o que você precisa. É, a pessoa fala, eu preciso disso, disso, disso. Fala, beleza, O vou te paciente entregar. chega para tratar uma ruga, um rejuvenescimento. Ai, quero rejuvenescer, tô derretida. Eu não vou enfiar um monte de coisa, injetar nele e mandar ele embora. Eu vou colher um exame de sangue. Eu vou suplementar ele. Eu vou mudar a alimentação dele. Eu vou fazer com que ele entenda que o açúcar está destruindo o colágeno dele, além do cérebro. Mas o colágeno não vai ficar. Então, eu sempre tive esse olhar do todo. Porque eu entendo que nós somos seres humanos. Não é um pedaço de carne. Que alguém vem, corta aqui, estica ali, puxa ali. Não, eu não estou aqui para transformar pessoas em outras. Fazer aquelas pessoas com aquela cara de tamanco. As pessoas vêm buscar, muita gente chega para mim com uma foto. Hoje mais não, porque já me procura quem conhece meu trabalho. Mas antigamente era comum vir com a foto da Grazi Mazafera. Ai, quero parecer com ela. Aí a pessoa tem a cara de... Aí eu olhar para aí e falar assim, mas por que você quer parecer com ela? Se você é você. Então, todo mundo quer virar num formato. Todo mundo é lindo. Eu falo que não existe pessoas feias. Isso é a maior mentira que implantaram. Atitudes feias, mas Não, pessoas comportamento não. e caráter não se discute, mas todo mundo é lindo na sua essência. Só que quando eu não me amo, Tudo fica ruim. eu amo mais a outra pessoa, eu quero parecer outra pessoa. Na verdade, não é nem amar. É aquela sensação de não se pertencer, não se entender. Não se ama, não se reconhece. E fica querendo ter... Ah, eu quero ser mais bonita porque ela é amada. É. Ela é querida. Ela tem Eu quero tudo que eu queria ter. o que o outro tem. Só que se você não regar seu jardim, você nunca vai ter o que o outro Só que tem. a gente só vê no outro qualidades e habilidades que estão dentro da gente. A gente só admira quem a gente é próximo, quem a gente é parecido. Então, E eu sempre falo que minha grande busca é como tirar. O que está tão claro para mim, a pessoa não vê. e a gente fica Como cego. extrair do outro. E às vezes eu falo, não é milhões de atividade, não é anos, às vezes, de terapia, mas é uma pergunta. Uma pergunta. Eu ouvi hoje de uma paciente, atendendo, antes de vir para cá. Ela falou assim, eu quero te agradecer. Porque eu tô há 13 anos lutando com a minha filha, com crise de ansiedade, com TDAH, com diversos quadros de ansiedade. E eu sempre levando ela em terapeuta, medicando ela em psiquiatra. E você virou para mim de uma forma tão leve, olhou e falou assim, e você faz terapia? E eu falei, não, mas eu não preciso, quem tem problema é ela, pânico quem tem é ela. Aí eu falei assim, ela é você. Ela é o reflexo, né? Eu falei, por que você não tenta? Por que você nunca tentou? E aí eu não a vi por um tempo, e ela voltou agora e falou assim, cara, não tenho como te agradecer. O problema dela era eu. E a gente Ela não mudou. percebe, né? A filha não tá com outro comportamento em um mês que ela está em terapia. Porque a gente pressiona o outro. A gente massacra quem está do nosso lado. E não percebe. E a gente acha que o outro não tá fazendo aquilo que a gente quer porque o outro é chato. Então a gente... O outro não serve, o outro não é capaz, o outro não é competente, ele não serve para mim. Muitas vezes a gente tira as pessoas da nossa vida.
Não falando só de funcionário, quantos funcionários você demite que tinham um puta potencial? Mas porque não fez alguma coisa que você queria naquele momento. Porque você não soube despertar nele o melhor. Tem gente que, por exemplo, na minha agência, criticam algumas atitudes de alguns funcionários, mas eu falo, gente, é a primeira experiência. Ninguém é perfeito. Não chega pronto. Entendeu? Não chega. E se a gente abre mão da pessoa no começo, ela se abre mão. Porque ela se sente incapaz. Porque ela começa a pensar, nossa, se o fulano que é tão legal, tão bem-sucedido, não viu nada em mim, quem vai ver? Você cria uma responsabilidade muito grande, né? Eu não tenho as contas de quantas meninas passaram por mim já no processo de estágio, de curso, de primeiro emprego, de formação. E eu sei da responsabilidade que é isso. Porque elas olham em você um alvo. Eu quero chegar ali. Mas como eu chego ali? Então, elas têm que ver a gente na rotina, que nem quando as pessoas falam, você é cristão, nananã. A gente é cristão toda hora. A gente tem que ser um exemplo. As pessoas têm que olhar pra gente e ver Cristo em nós. Sim. Não ver atitudes, falas, mecanismos, fórmulas mágicas. Elas têm que ver como a gente trata o outro. Normalmente, que nem eu falo pras pessoas. Eu olho muito como as pessoas tratam as outras pessoas, não como elas me tratam. Porque se eu chego num lugar, eu sou dono de uma agência, eu tenho um podcast, eu sou um menino legal, simpático, um gay engraçado. Então a pessoa vai me tratar bem porque ela quer alguma coisa de mim. Eu tenho que ver como ela trata bem, como ela trata a pessoa do café, como ela trata aquela pessoa da recepção, como ela olha para o outro. Porque aí eu sei quem ela é. Sim. Porque Deus, eu tenho muita isso de... Deus é empático. Ele não é aquela pessoa que fecha portas. Ele diz, ide e pregai o evangelho. Venha como está. Venha como está. Porque a gente tem que ter cura. A gente não é perfeito, a gente não é santo, a gente não é... Nossa, a última bolacha do pacote. Tem gente que acha que porque tem status, porque tem uma clínica, porque tem uma agência, é melhor que o outro. Mas não é. E assim, às vezes a gente está tão pior tão quebrado por dentro, que a gente usa como válvula de escape o que a gente tem de bem material. E eu acho que isso enlouquece as pessoas. O título, né? O título. Que quando a pessoa pergunta quem eu sou, ela fala, eu sou um publicitário. A pessoa não sabe o que ela é. Ela sabe o cargo que ela tem ou o que ela exerce. Mas quem você é? Eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou o Diego, eu sou uma pessoa que... Tudo que você gosta, tudo que você não gosta. Não sabe. Vem dando um currículo. E vai se perdendo, vai entrando em relacionamentos tóxicos, porque eu não sei mais quem eu sou. Aí você quer que alguém descubra quem você é. Você busca felicidade no outro. E quando eu vi o projeto Liberte-se, tirando a borboleta, que você é muito Mariah Carey, gente, a Carita é tipo Mariah, anel de borboleta. É borboleta no negócio, só falta ter a voz, mas o resto ela tá tendo, tá? Deus vai dar a voz um dia. Qualquer hora ela vai estar, there's a hero. Não, Deus sabe o que faz. Você não... Imagine você acordando 6 da manhã com o meu devocional e eu cantando. Ai, amiga, não ia dar pra gente. Ia ter que ser 5:30 da manhã, porque ia ter que ter 30 minutos de louvor. Ia ser a Aline Barros ali pra gente, menina. Ia ser puxado pra gente. Ia ser bem difícil pra gente. Entendeu? Não dá. Tanta beleza. Tanto carisma, tanta coisa em voz. Não dá. É muita energia. Deus sabe o que faz, gente. Deus, olha. É muita energia. Menina, se tem uma coisa que você tem energia. Olha, meu namorado costuma... Ele me deu um título que eu nunca tinha ouvido antes. Mas eu acho que foi bem apropriado. Ele falou assim, você é atômica. Você é aquele coelhinho da Duracell, lembra? Ele falou, você é atômica, eu não dou conta. Ninguém dá. Não dou, porque assim, a energia não... Às vezes eu chego lá na clínica, eu tô lá assim, tipo... eu quero só uma massagem. Ela sai daqui, e aí, como é que você tá? Eu falo, gente, de onde veio? Eu acho que tem assim, o inimigo, eu afronto ele. Porque ele fala, amanhã ela não levanta. Eu tô afrontando também, ele tá ficando bem chateado. chateado. Ela não levanta. Eu ligo pra Tati, eu tô muito mal. Amanhã eu não vou pra aula, eu vou dormir até tarde, tô precisando descansar. Quero ter um momento pra mim, quero chorar. Aí a Tati chega na clínica, tá estacionando, tô eu abrindo a porta. E aí? Com roupa de ginástica. Bora. Ela tá bem, tô ótima, com batonzão já. A Tati, coitada, acho que também... Tá fazendo terapia, Tati? Nem tô fazendo. Vamos começar, porque eu acho que lidar com nós dois vai ser bem difícil pra você. Terapia é diária. É a gente, né? Diária? Não, eu faço ela correr todo dia, exercício, arrumo várias coisas. Que eu falo, Tati... Tem um dia livre aqui, vamos botar yoga. Tem um dia livre, vamos botar um tênis aqui, ó, na quadra de areia aqui do lado.
Menina. Aí liga lá no Bosque, liga pro prefeito, vê como como que nós vamos usar essa quadra. Gente, eu queria ter esse motivacional, não temos, tá? Eu tenho, tipo, vamos orar, vamos estar todo mundo junto, vamos todo mundo ver um filme. O que 6 vocês horas acham? da manhã eu estou mandando mensagem no grupo. Eu sei, eu olho às 8. Mas é isso. 6 horas eu mando devocional, de vez em quando eu vou correr eu falo, quem tá com tênis e ainda não levantou? Bota um tênis. Eu tô dormindo. O segredo é o tênis. Eu não vou gritar como eu grito lá, porque você é Bem. fina aqui. Mas põe o tênis agora. Menina, uma observação. Esses dias, eu abri o story da Tati, eu tive uma raiva dela, porque eu tava na cama, Ele faz isso sempre. e ela tava levantando um negócio, subindo, descendo, subindo, descendo. Aí eu falei, gente, em que momento a pessoa acorda esse horário pra ficar parecendo que tá levando sacola? Sabe, tipo vamos lá, galera, vamos encher o caminhão. E bota e tira, e sobe, e desce, puxa e vai eu. E eu assim, ó, eu acabei de acordar, galera, por quê? As pessoas falam, quando... Hoje eu abri a careta, tava reganhada. Falei, gente, ela lá, e eu... Já tinha levado criança, já tinha feito devocional, já tinha feito yoga, já tinha atendido o paciente naquele Eu momento. tinha porque virado tive do lado que do adiantar travesseiro. para estar aqui hoje, entendeu? Nossa, eu Então, tinha a virado gente- do lado e abraçado o outro Porque travesseiro. tem uma criança, são 4 Sim. turnos. Eu falo que meu dia tem 72 horas. E a sua criança é bem proativa. Minha criança é igual a mãe, eu não posso É. nem reclamar. Então, porque outro dia eu vi ele na clínica, ele corre, ele pega a Moana, e ele vai, ele desenha, aí ele entra na Graças sala. a Deus que ele é mais calmo do que eu. Agora, Ele porque é criança, né, ele amiga? desenha bastante, ele tem muita energia, mas ele é bem calmo, assim. Não, mas é que ele ainda é criança. Eu tenho só que canalizar a energia dele, entendeu? Eu coloquei ele em aula todos os dias. Ele faz futsal, ele faz karatê, ele faz tudo que você possa imaginar. Então ele chega em casa assim mais cansado. Gente, e quando eu vejo ele... Mas não tem cara de cansado. Quando eu vejo ele, ele diz assim... nenhuma. Vamos pintar My Little Pony? Aí eu falo, gente, cadê o cansaço da criança que teve tanta... Eu estou ali morrendo. E muitas vezes eu Não, tô lá... e meia-noite, ele espera eu fazer todo o meu estudo devocional. Ele espera, ele olha pra mim e fala, vamos fazer uma festa do pijama? A criança acordou 5h30. Ai, gente, olha, tem uma coisa errada comigo. Vamos vou falar fazer com a minha festa do psicóloga. pijama? Eu olho pra ele e falo, vamos! Então, E você a também é gente- doida. Eu posso estar como for, mas tem ali os travesseiros na cara, tem a pipoca, a galáxia no teto. É porque ele precisa também de um momento com a mãe, né? Porque Precisa. E eu não você- abro mão. Você trabalha tanto, você oferece tanto pro outro de fora, pro cliente, pro amigo, que hoje eu sou seu amigo. E tem que ter tempo para ele, porque às vezes eu vejo ele na clínica e ele tem tanta familiaridade com o ambiente, ele não acha que ali é um ambiente de trabalho da Não, mãe dele. Não, ele tá É em uma casa. extensão da casa dele, Ele tá em aonde a mãe dele está cuidando de pessoas. Sim. E ele já, esses dias foi muito engraçado, porque ele observa tudo, né? Ele é muito observador, o Pedro. Tem 7 anos, mas cliente, não tinha ninguém para ficar comigo na clínica, eu atendendo, tava sem ninguém na recepção. E eu pedi para ele, eu falei, filho, fica na recepção para mamãe, se alguém chegar, você me chama. Ele tava afastado, dodóizinho, não tava indo pra escola. Ele falou, tá bom, mãe. Aí eu ouvi as meninas chegando, meus clientes chegaram, meus clientes que vêm de longe. Ele abriu a porta, ele colocou elas na massagem. Bota o gente. pé aí, que é gostoso. Colocou elas na massagem, ele serviu café, ele serviu água. Ele encheu a água da recepção. E aí uma pediu chá. E ele ainda não aprendeu a fazer chá, né? Ele Ah. botou o sachê e tirou café na máquina. Tadinho. E ele, nossa, errei, calma. Vou dar um jeito. E ali ele arrumou, organizou, limpou. E eu ouvi, não atendendo e ouvi. Na hora que eu saí, as meninas falaram, você tranca ele num quarto branco, né? Menina, então, O que você faz com ele? ele vê a rotina e ele é muito observador. É porque ele cresceu assim. Eu voltei a trabalhar, o Pedro tinha 45 dias. Eu Gente, a Karen atendia com precisa de ele no terapia canguru. mesmo. Amiga, Carrinho balançando. Às vezes eu dava no colo da cliente. Falava, ai, ó, tá chorando, você segura pra mim? gente, e ela tá... Era o que eu precisava naquele momento. E hoje ele faz muito parte dali. Eu falo muito pra ele. Eu falo assim, você é uma criança, mas somos nós dois. Nós temos as mesmas responsabilidades. Você lava a louça, você arruma a cama. E ele foi crescendo com isso. Eu falo, você, ó, eu sou mamãe e você, hein? Está junto, Eu vejo é muito parceria. você nele. Porque todas as vezes que eu tô lá, até eu dou risada, porque ele é muito fofo, ele é tímido, mas ele é um tímido que ele olha tudo. Eu vejo que ele tá olhando tudo. Tudo. Então, por exemplo, eu chego comigo, ele não é tão dado, gente. Preciso até estreitar os laços com ele. Mas eu vejo que ele olha para as meninas, ele olha o que elas estão fazendo, como estão fazendo. Aí ele vai lá, vai pintar. E ele é muito... A espiritualidade do Pedro é algo que eu
Ainda não tenho dimensão. Mas também, amiga, você Ele é é bizarra. mas ele me evangelizou, É. né? O Pedro, até eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. Eu sempre fui muito espiritual, mas eu era uma católica não praticante, depois eu fui espírita, e estava tudo bem, não estudar, não praticar, não estar perto, porque não é a religião, é a intimidade É que a você gera, a né? conexão. Com Deus. E onde você se conecta é o seu lugar. E eu era muito rasa em tudo. E aí o Pedro, com 3 anos, começou a cantar louvor. Vem de mim as criancinhas, tá Começou a vendo? cantar louvor sem ouvir em casa, porque eu não ouvia. Eu perguntei pra babá, que música é essa? Ela falou, é um louvor. Eu falei, você tá ouvindo louvor aqui em casa? Ela falou, não. Eu falei, de onde ele ouviu isso? E aí, Deus. comentando com uma amiga minha, pastora, Mari, ela falou, traz ele na igreja. A hora que eu cheguei na igreja, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, por que gritar tanto, né? Deus não é surdo, gente. Eu Foi a ali, mesma eu coisa acostumada com comigo. o centro, com a palestra, aquela calma, aquela Um paz. riacho, um Nossa, negócio. aquele barulhinho da água. E aí eu me espantei com o que eu vi, porque aquele é o lugar do Pedro. Ele chegou na igreja cumprimentando todo mundo, ele acabou o culto, ele subiu no altar, pegou o microfone, tocou bateria. E você querendo sair correndo para um E eu falei que riacho. nunca mais ia voltar. Eu falei, ai, que bom, né? Já apresentei a criança para Deus, tá tudo certo, não precisa voltar mais. No domingo seguinte, eu não sei por cargas d'água, eu queria ir de novo. E aí já fazem quase 4 anos que eu vou todos Chamado os o nome domingos. disso, entendeu? Então eu falo que ele me evangelizou. Então, e ele tem algo assim muito que ele olha para as pessoas. Outro dia ele olhando para a Thalita, que arruma o meu cabelo. A Thalita falou: "Oi, Pedro". Fazia tempo que ela não via o Pedro, muito tempo. Aí ele falou assim: "Eu te conheço". Ela: "Sério, você lembra de mim?". "É, eu te conheço lá no céu, você é amiga de Jesus". Gente, se ele fala um negócio desse pra mim, eu entro em crise psicológica, eu vou me Ele internar. tem essas coisas, ele olha e fala: "Nossa, ela vai ter um bebê". E a pessoa me olha assim e fala: "Cara, eu tô tentando muito ter um bebê". E você também tem isso, essa... Tenho. Eu não sei se a gente fala revelação, não sei como é que usa o termo correto, mas você também tem isso, de olhar pra pessoa e olhar além. Eu diria que eu não sabia muito que eu tinha, né? Mas eu sempre vi algo nas pessoas. E por muito tempo eu via só o passado das pessoas. Agora você vê o... E hoje eu tô aprendendo a lidar com algo que é olhar para a pessoa e como se eu estivesse vendo um álbum de fotografia. Eu não sei mais o que é passado, o que está acontecendo agora e o que é futuro. Ai, glória a Deus. Eu vejo... Deus tem me mostrado, não sou eu que eu não vejo nada. Porque tem pessoa que eu não sinto nada, não vejo nada, e pessoas que ele começa a me apresentar como se fosse um álbum de fotos. O meu teve apresentação, depois me conta. E é muito forte, porque o que eu mais... Quanto mais íntimo eu estou, mais eu me conecto com o sentimento das pessoas. E Então, eu tem hora que eu vejo quero isso. começar a chorar e eu não sei o porquê. Tem hora que eu sinto dores, tem hora que eu sinto enjoo, e aí eu começo a conversar e Deus começa a me revelar algo para entregar para aquela pessoa. Eu nunca esqueço o dia que eu tava lá no seu consultório e você falou, você tá vivendo o seu luto? Porque meu pai tinha falecido há um tempo e eu tava lá conversando com você no automático. Falou, você tá vivendo o seu luto? Você teve um tempo pra chorar? Aí eu olhei assim pra sua cara e falei, mas como assim vivendo meu luto? Eu já vivi o luto, né? A Já- gente acha que o luto é enterrar, né? Aí você falou, não. Aí eu fui pra casa, depois eu fiquei pensando. Eu falei, gente, É uma pergunta, né? aí eu vivi meu luto? E eu falei, não vivi, porque eu fiquei cuidando das coisas. Eu não tive aquele tempo de chorar, de me despedir mesmo, de ter um momento de foi, Perder pai e mãe é um vazio que nunca é preenchido. nunca. Eu falo muito isso. Quando você for num velório, no enterro de alguém, nunca fale assim, vai passar, porque não vai. Vai piorar. A gente aprende a conviver. Aquela dor vai se tornando uma saudade leve. Você começa a sorrir quando lembra da pessoa. Mas o vazio... Ele E fica quando a eterno. gente perde pai e mãe, a responsabilidade é total nossa. Por mais que tenha irmãos, parentes, de ir atrás de toda a papelada, e aquela burocracia do primeiro mês, ter que dar entrada, isso, aquilo, e começa as brigas, né? Porque sempre vem briga. É horrível. E que momento a gente senta para poder chorar o que precisa ser... Se Chorado. desprender, sabe? Viver o luto. E eu não tava vivendo e eu achei que eu tava belíssimo. Aí eu fui pra casa e eu fiquei pensando. Eu nem falei, isso eu não falei pra Tati. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não vivi o luto. Eu passei pelo luto e eu ajudei as pessoas a passarem pelo luto no meu lugar.
Mas eu em si não tinha conseguido chorar. Eu chorei no dia, óbvio, né? Porque eu não sou um robô. Mas assim, eu não tinha entendido a dimensão da minha perda. E o seu corpo fala. E como que ele fala? A pele é um órgão. Ele vai desenvolver algo autoimune. Ele vai desenvolver uma dermatite, uma psoríase, um vitiligo. Ele vai te falar, ei, para. Porque senão eu vou te parar. E antes do meu pai falecer, gente, eu não tinha o que eu tive depois. Eu não tinha aquelas caspas, que graças a Deus não tô tendo, porque a minha viagem pra... Psoríase. Eu não tinha... eu fiz tratamentos na Carita que todo mundo saiu belíssimo. Eu saí cagado. Por quê? Porque eu não tava bem. E eu achava que eu tava abalando no rolê. Falei, gente, eu sou evangélico, eu tenho Deus na minha vida, eu sou maravilhoso, eu não choro, eu não sofro. Eu tenho uma empresa que tá indo de vento e polpa e eu só ladeira abaixo. Pessoalmente falando, eu tava só me afundando. E achando que eu tava arrasando. Quando eu vi o nome Liberte-se, você vai achar engraçado. Eu pensei na cura e libertação da Universal, sabe? Falei, gente, é o quê? Uma sessão de descarrego Eu pra não tinha emagrecer? noção, Quando eu criei esse nome, eu não tinha noção do que ele ia carregar. Menina, mas juro pra você, eu falei pro Eduardo, que cuidava da Eletro-Onco lá, e eu falava, gente, é uma sessão de descarrego que a pessoa faz, ela tranca a pessoa no lugar e fala, sai em nome de Jesus, vamos lá junto, todos. E assim, e o que eu vejo, por exemplo, você é muito cristão, você acredita muito em Deus, mas as pessoas, às vezes, que fazem o projeto, que ouvem muito da palavra, não são. Nossa. Por quê? Porque elas veem em você aquela coisa, tipo, de... Não é uma imposição, eu não tô impondo a minha fé. Eu não quero que você vire cristã, evangélica, fervorosa, enfie a Bíblia embaixo Porque do braço. não é a placa da igreja. Não é. Jesus não era evangélico. Não, ele era Jesus. Jesus era judeu. Maria não era católica, igual cismam que Maria é da igreja católica. Não, não era. Maria também era judia. Então, quem somos nós para dizer que nós estamos certos? Exato. A única verdade soberana que deve existir é Jesus é o único caminho. E é o amor. É o amor. Jesus é o amor. É a manifestação do amor. E eu falei... Reconhecer ele como o único e fiel Salvador é o que você precisa. Entender. E eu falo para todo mundo, eu não estou aqui para pregar uma religião, eu estou aqui para pregar o evangelho de Jesus. Um o que homem ele falou. que foi incrível, que é Era incrível. simples. O evangelho é simples. É básico. Né? A pessoa que é o complica. amor, o caráter, é princípios, é honestidade, é você entender que ame o próximo como você mesmo. Se você não quer aquilo pra você, por que você faz pro outro? Né? O difícil hoje não é amar o outro. As pessoas estão amando tanto, venerando, idolatrando. Heresia. A gente vê dentro da igreja isso. Vem um pregador famoso, a igreja lota. Mas No dia a o dia protagonista não é Jesus. Você vai lá para ouvir Jesus, para falar de Jesus. Pra sentir a presença. Para sentir Jesus, não que um palestrante... Quem não gosta de ouvir um belo palestrante, um pregador renomado... Mas o personagem dali de dentro, a gente está indo para visitar Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, independente de quem fale. E o povo idolatra A gente cantores. vê os influencers, né? Os influenciadores. A gente está vivendo a era, até uma CPI. Então. Né? E a pessoa fala, fica com Deus e vamos lá. Tipo, trata como se fosse de qualquer jeito. As pessoas estão se influenciando, porque ou você influencia ou você é influenciado. As pessoas acham engraçado. Ai, fulano é engraçado, vou seguir. Ai, fulana, vou seguir. Ai, fulana é bonita, vou seguir. E não percebe que está criando uma rede vazia. E de malefícios para a Né? pessoa. Uma rede mentirosa. Porque as pessoas hoje gastam tudo que tem para comprar o que nem precisa, para agradar quem nem conhece. Então, menina, vira uma bola de neve. Preciso ter. Pra quê? Não, mas eu preciso. A pessoa não tem um motivo pra querer ter aquilo. Preciso. E quando tem, não faz nada com o negócio. E uma síndrome de achar que nada que eu tenho é bom. Nossa, mas você viu o marido da fulana? Você viu o pai da ciclana? Você viu os filhos da outra? Você viu como a pele da outra Você tá viu? boa? Ela teve neném e saiu com 36 da maternidade. Gente, Ela já uma tá trincada uma comparação. semana depois. Mas a pessoa se esforça, a pessoa treina, a pessoa... E você não faz nada. Você só quer ter o E benefício. muitas vezes aquilo não é real. Porque, aquilo não gente, existe. Eu trabalho com rede social. A maioria das coisas, a gente faz fake. Não existe. Tanta gente postando uma casa linda que não é sua. É um A pessoa Airbnb. aluga para fazer foto. E faz Carros. bolsas. Porque hoje em dia a gente tem Bolsa. loja que você aluga bolsa, sabia? Bolsa, Nem sapato. todo mundo tem Hermès, entendeu? Bolsa, sapato.
E você vê a pessoa tá destruída. E quanto menos valor eu vejo em mim, mais eu preciso agregar algo de valor. Porque se eu tenho valor, eu não preciso sair mostrando o meu corpo. Exato. Porque o meu valor está em mim, No contexto geral. no contexto. Né? Se eu sou uma pessoa agradável, as pessoas me querem perto, não pelo meu carro, não pela minha casa, não pelo que elas vão usufruir. Tem que ser por mim. Tem que ser pelo que eu vou passar por elas. Mas quem gosta de estar perto de quem não se ama? Porque quem é uma pessoa que não tem amor próprio, ela é um murmurador. Nossa, Ela reclama de tudo. E você atrai quem murmura, porque você murmura junto. Então, eu tava até falando hoje. Sim. Falei, gente, eu não gosto de ficar com gente que fica reclamando o tempo inteiro, porque eu me vejo reclamando. E eu É não automático. sou uma pessoa que reclama. A gente começa a ver defeito onde tem defeito. Porque os defeitos estão ali, mas a gente não reclama. Exato, a gente convive e tenta melhorar. Quando eu vi, tipo, o seu projeto Liberte-se, eu vejo a sua clínica, eu vejo o acolhimento, eu vejo muito, tipo, Deus. Porque, assim, eu tenho uma conexão muito grande com Deus e quando eu peço para ele se materializar, porque eu tenho isso, eu preciso de uma materialização tipo, Tomé. Eu peço uma borboleta. Então, assim, todas as vezes que eu lanço um projeto, que eu assino um contrato, que eu faço alguma coisa, eu falo, Deus, manda uma borboleta. Eu quero ver em algum lugar uma borboleta. Até que eu tenho tatuado aqui, junto com Deus e Yeshua. Ele sempre manda. No dia que eu lancei o meu podcast, que eu fui falar com o meu pastor, fui pedir direcionamento, porque eu fiquei com medo de lançar projetos e me perder na essência. Porque quando a gente se expõe muito, a gente está sujeito às pessoas a comentarem a sua vida e você acaba absorvendo o que as pessoas acham de você. Então, eu não queria me perder no contexto. Na hora da pregação, gente, a borboleta entrou assim, foi direto no altar. Aí o pastor só olhou pra minha cara e falou, tá aí a confirmação. Então, aí eu meti a cara e a coragem. Tudo eu peço uma confirmação para Deus. Eu oro, eu coloco na mão dele, porque eu sei que na minha mão vai estragar. Porque eu sou ansioso. Somos falhos. Eu sou egocêntrico. Eu sou centralizador. Então, eu aprendi muito a delegar, a mudar, a deixar a pessoa crescer sem eu estar ali em cima. Porque eu sou muito controlador, gente. Eu sou no nível, assim, insuportável de controlador. Eu, às vezes, nem bebo tanto porque eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu não consigo me perder ali do rolê. Então, assim, eu tô me autoanalisando. Depois de tudo que eu passei na minha vida pessoal e espiritual, e eu conversei com você, eu te contei, e você apareceu em vários momentos, a Tati, o Vinícius, que está aqui também, em vários momentos meu de vazio, de eu com Deus, ele me mostrava quem eram as pessoas que estavam olhando para mim com empatia. Por isso que eu falei, Tati, eu quero vocês no meu projeto, eu quero que a Carita venha. Eu não quero a Carita aqui porque ela é a Carita Mantovani. Porque eu posso usar a Carita Mantovani de outras formas. Eu quero a Carita aqui porque eu sei que mulheres que estão em casa, que às vezes estão num relacionamento tóxico, estão num momento difícil, que me seguem, que seguem você, precisam ouvir uma história de sucesso e acompanhada por Deus. Porque assim, quando a gente escuta só o sucesso, Fácil. É fácil. Nossa, que pessoa maravilhosa. Mas, por exemplo, sabia que você vendia chocolate no Farol? Muito. No Farol da esquina que eu tenho a clínica Então, hoje. tem gente que não sabe, só vê você como uma mulher empoderada, que às vezes tem gente que deve pensar que você herdou do seu pai. Sim. Entendeu? Tipo, teve tudo bem ganho. Nossa, ela foi para Portugal porque ela tinha condições, ela nasceu num berço de ouro. E não, batalhou para ter aquilo. Sim, muito. E Deus honrou. Por quê? Porque você honrou a ele. Então, assim, até o seu nome Liberte-se é um nome bíblico. De libertação, de cura, de ser quem você é. Você podia ter dado qualquer nome. Você deu um nome que Deus te falou. É uma libertação. Detox 21. Os outros projetos que tem na clínica. Agora você vai fazer mentorias, né? Sim. Gente, porque a Carita também, gente, eu não sei como ela arruma tempo. Porque eu não sei também. Eu não tenho O esse tempo todo. projeto com mulheres já existe, né? Como funciona o seu relógio? Eu poderia ver? Ele tem 72 horas. Menina, porque o meu tem 24, eu não consigo fazer 12. São 5 turnos no dia. Misericórdia. 5 turnos no dia. Glória a Deus. Né? Às vezes, igual agora, estou de jejum já há 48 horas. Então, a gente faz várias coisas. Eu estaria abraçada ao pé da mesa chorando, como eu falei ontem na clínica. Não, mas a gente tem um propósito e fica bem. Né? Meu limite ainda foram 3 dias. Menina, você quer dizer Jesus, 40 dias no deserto, e o diabo oferecendo pão, ele falando não? Não chega nem a sandália dele. Não, mas, menina, mas 2 dias eu já acho que tá glorificada. Mas é algo totalmente espiritual, porque no físico,
a gente fica... Eu passo da hora do almoço, porque café da manhã, para mim, é uma regra. É uma regra. Eu preciso tomar aquele café da manhã. Já eu tô tentando me acostumar, o Né? Vinícius tem me Se eu implicado. tiver 10 minutos, é 10 minutos para fazer o café da manhã. É o meu suco, é o meu ovo. Não abro mão de começar bem o dia, nutrida, de falar, tô fazendo a minha parte com o meu O corpo. ovo dividido com a frigideira. Não é mais. Ai, agora Não mais, foi não glorificada. Foi... Não mais, porque as minhas frigideiras novas estão chegando. Chega de ter o aderente, agora eu vou ter o anti-aderente. Agora você vai comer os 3 ovos Vou que comer fritaram. 3 ovos. Glória a Deus, Não gente, vou por dividir isso. mais. Gente, a gente conta as coisas pra saber chame assim ao vivo, né? Nossa, ele tá proibido de ouvir minhas conversas na clínica, viu? Quem falou isso pra ele, que eu tô dividindo o ovo com a frigideira? Foi a própria frigideira. Você teve uma visão, fala. eu Foi, brigando com a foi uma frigideira. revelação Uma ali na revelação. cozinha, deu uma loucura. Mas se eu passar do horário do almoço, eu já fico para as meninas, gente, tô com fome. Vocês vão comer o quê? Eu vou na cozinha, porque a coisa... Você sabe que você está no caminho certo quando você vê a sua casa, sua empresa, vivendo o que você acredita. Eu abro aquela geladeira da clínica e tenho vontade de chorar. É fruta, é tudo picadinho, é salada. As meninas arrasam. Nós Muito. somos em 10 mulheres. Imagine, cada uma leva 3, 4 marmitas saudável. E ela é uma farra, porque ela fala assim, fiz... Como é o nome do negócio que a Vitória faz agora todo dia? Overnight. Overnight de abacate. Gente, Aí eu eu tava olho e fazendo falo, poke. A Peri tava fazendo poke. Poke. Então, assim, você vê as meninas comerem bem. Então, você fala, eu tô passando a mensagem, porque não é seguir uma dieta, não tem nada a ver com dieta. Tem a ver é o com dia a dia. você saber que o seu corpo é seu templo. Como você está cuidando dele? Se você sabe que aquilo mata, por que você está comendo? Então, menina, eu Se você como. sabe que aquilo vai te envenenar, você pode comer, porque a gente se deve os É legal, momentos de prazer. prazeroso. Mas isso tem que ser um momento. Não pode ser a regra, todo dia. Enfiar um pão para dentro, com manteiga, um café com leite, ou um chocolate, que muitas vezes, Chocolatada. cheio de açúcar. Poxa, é meu corpo, eu preciso dele. A única coisa que vai fazer com que você não viva as promessas de Deus para a sua vida, que são gigantes, é não cuidar do seu templo. Porque seu templo, ele não é seu. Ele é templo do Espírito Santo. Ele foi te emprestado. Você tem um corpo emprestado. E eu tava num momento assim, eu até peço desculpa ontem eu comendo uma açaí, é a comida que eu mais gosto, você quer? E ela, tô de jejum, eu falei, poxa, e eu voltei ali lindamente. Sabe quanto tempo eu tô com vontade de comer açaí? Muito tempo. E a gente sempre fica, vamos no açaí. Acaba parando no sorvete de pistache, sempre. Porque também é o meu Aquele deleite. lado lá, né? É o meu deleite, é o meu sorvete de pistache. E vamos no açaí, vamos parar no pistache, que é a metade do caminho, não chega até o açaí. E aí, foi só eu fazer um jejum. Sabe quando eu vi alguém comer açaí na clínica? Não, faz um... Fui eu sou inovador, Aí galera. ontem, a hora que eu olho ele no detox dos pés, desintoxicando o corpo lá, ó, pá, Com leite ninho, assim. leitinho, tudo. Eu olhei e falei, Satanás é sujo. Trouxe na minha cara, ele ainda me dá colher, tá? Eu não sabia. Aí eu, você quer? Ela, não, obrigado, tô em jejum. Aí eu, poxa. Eu falei, não, obrigado. Ele não come, eu falei, não, obrigado. Ele insiste, eu tô em jejum. Aí ele, a tá Tati bom. chegou, eu dei uma colherada pra Tati, porque eu sou uma pessoa legal. eu sou uma então. pessoa bacana. Compartilha, né? Sim, Igual meu claro. filho fala, vamos compartilhar. Tudo. Exato. Não basta ele comer Nutella, ele quer que eu coma também. E eu comeria lindamente com dedo Nutella. Eu sou desses. Ele adora. E então, quando você consegue passar isso para as pessoas, que não é sobre a quantidade, não é sobre seguir uma dieta, igual essa história de, eu como regradinho, faço de segunda a sexta, sábado, domingo eu me acabo. Aí você acaba de manhã até a noite. Porra. Eu falo, pra que você faz semana, então? Fica todo dia no lixo. Porque seu cérebro não sabe que é sábado e domingo, seu corpo não sabe. Ele tá entrando numa rotina e você vem com outra. Né? E as pessoas estão morrendo cada dia mais cedo. E não é morrendo de ser enterrado, de acabar a vida. Estão morrendo vivo. Tem muita gente vegetando, vivendo no automático. Muitas pessoas não têm energia para fazer nada. Faz uma dancinha, não tem performance nenhuma, não tem mais criatividade. A pessoa tá um zumbi, eu falo. Tá vivendo de... Tá sobrevivendo, não tá nem vivendo. Com doenças como ansiedade, depressão, que derivam da comida. Tudo deriva do seu intestino. E aí, o que eu tô colocando no meu intestino?
Como está a saúde do intestino? E dentro, a mentoria nasceu por quê? O Liberte-se já existia, os pacientes já eliminavam peso, e aí eu estudando, fazendo coach, fazendo neurociência, eu vi que eu tinha que levar todo aquele conhecimento para eles. E aí, como fazer isso? Comecei a criar umas reuniões, um grupinho aqui, um grupinho ali, e aí foi a grande virada, porque quando a pessoa entende o porquê ela está fazendo aquilo, não é falar, você vai comer 3 castanhas. Por quê? Porque sim. Não, não é porque sim. É você explicar o porquê que ela precisa de 3 castanhas, como o corpo dela funciona, como ele inflama, como ele desinflama. Então, isso tudo liberta. Porque o conhecimento liberta. Sim. Conhecereis a verdade, e ela vos vos libertará. A única forma de você se libertar é conhecer a verdade. Tudo que você acha... Um exemplo, você está num relacionamento tóxico. Você acha aquilo. Você fica ali dentro porque você acha que está. Você não tem a certeza. Você não quer ir atrás, ter a certeza. Ah, eu acho que ele está me traindo. Mulher Eu traída é pior sinto- que a FBI. Então, A gente descobre tudo. Mas quando você quer descobrir? e se você quer descobrir? Quando você quer descobrir? Que momento você vai querer? Porque se você descobrir, você vai ter que tomar uma decisão. Vai continuar, vai terminar, vai É, ressignificar. Você acha que ele te trata mal? Como você acha? Ou ele trata bem, ou ele trata mal. Não tem como achar isso, gente. Uma cliente falou para mim um tempo atrás, eu acho que ele me bate porque ele está muito estressado. E eu tenho uma história complexa de vida, bem complexa, desafiadora, e eu não entendi o porquê acontecia comigo algumas coisas, ciclos se repetiam, e hoje faz todo sentido, pelo que eu trabalho, pelo que eu desenvolvo, pelas superações, pela resiliência que eu tive que ter. Porque uma coisa é olhar no seu olho e falar algo que eu estudei. Outra coisa é algo que eu vivi, que eu estive dentro. Então, eu passei por relacionamentos que me forjaram a ser quem eu sou hoje. E para tudo em mim. Eu virei uma curva, onde tudo para. Mulheres agredidas, mulheres em relacionamentos tóxicos, mulheres que se perderam da identidade, mulheres que estão presas em algemas dentro de casa mesmo, que já não se reconhece mais. Não tem mais vida, né? Não tem mais... Foram colocadas numa gaiola a tal ponto que abriu a gaiola, elas não conseguem voar. E a E tem as que mentoria... voa e volta, porque não sabe como não vai sabe fazer como lá é fora. a vida lá fora. Não sabem. Né? Tem uma frase que eu gosto muito. Não vou lembrar do autor, mas diz... Eu libertei 1000 escravos. Mas 1000 escravos voltaram para a escravidão. Porque não sabiam como era a vida de ser livre. Que nem quando Moisés libertou o povo escravo. Tinha gente que queria voltar para a Queria voltar para escravidão, o Egito. porque não sabia como Queria. fazer. Essa é a maior prova. A palavra revela pra gente. Por que um percurso de 40 dias demorou 40 anos? Porque as pessoas queriam voltar para onde elas sofriam. As pessoas precisaram de muito tempo para renovar a mente, para transformar. Então, todo o nosso trabalho está na mente. E o trabalho com o Liberte-se foi indo, e aí eu comecei as mentorias. E aí que a gente começou a ter umas viradas de chave gigante. E aí eu sempre atendi homens e mulheres. Né? A gente sempre fez os dois. E o trabalho começou a ficar muito voltado para a mulher. Muito voltado para a mulher, muito voltado para a mulher. E até que eu fui tomando algumas decisões. E a mentoria em grupo para mulheres é algo que cresce muito. Porque dentro da mentoria a gente trabalha o quê? Identidade, capacidade, merecimento. E muitas mulheres estão sem norte. Pessoas feridas ferem. As mulheres estão cada dia mais, eu digo por mim, tá? Na essência masculina. Se tornando o homem da casa, o homem da relação. E acaba inutilizando o homem. E o homem, para continuar sendo homem, ele precisa trazer a essência dele. Como que ele vai ser? Um agressor, um traidor. Ele vai buscar outra mulher, porque ele tem que se provar. Nenhum lugar fica vazio. Nenhum lugar fica vazio. Então, a gente lutou tanto por direitos iguais que esqueceu de ser mulher. De poder ser feminina, de poder ser vulnerável. Criou uma casca, né? Eu resolvo tudo sozinha, eu sei. Mas é tão bom ter alguém do lado. Pra tão ajudar. bom ajudar. Alguém deixa que eu resolvo. E as pessoas não sabem mais isso. Elas estão condicionadas num automático que eu digo de 2 polos. Ou se torna uma pessoa totalmente dependente, emocionalmente, financeiramente de outro. Ou uma pessoa totalmente independente do outro. Cria uma armadura tão forte que não deixa ninguém entrar na vida. Que, eu sou ótima, eu sou autossuficiente. A autossuficiência. Né? O orgulho disfarçado de eu me respeito. Eu me respeito tanto que eu não deixo ninguém chegar perto.
E tá infeliz, tá E- buscando E a coisa. hora que olha pra vida, tá vazia. Eu tive um momento que eu falei, meu Deus, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu não me permito que as pessoas mais me digam o que fazer. Eu entrei antes mesmo de ficar do jeito que eu fiquei, eu coloquei uma casca de eu sou maravilhoso, eu sou incrível, porque eu recebia tanta opinião externa e elas me faziam tão mal. E eu tive discernimento de algumas coisas para ver que fazia mal, só que eu me tornei uma pessoa impaciente. Então a pessoa às vezes queria me dar um conselho bom, falava: "Ai, tá bom, vai, fala. Eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Supremo. Sou supremo. Eu tenho um Deus que não falha. Nanana." Eu comecei a tratar Deus como se ele fosse meu funcionário. Sabe? Dando ordens pra Deus. Deus, eu preciso disso. Então é assim. Poxa, eu oro, eu canto, eu dizimo, eu tô na igreja, então tem que ter. Como não vai ter? Se eu dou meu tempo pra você, eu quero que o Senhor me dê as bênçãos. E eu sou maravilhoso. Quando eu olhei, eu falei, gente, eu tô sendo tão idiota. Porque eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu preciso de alguém que fale pra mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Que fale pra mim assim, ó, dá pra melhorar aqui, mas vai com calma. Vamos ali. Vamos fazer tal coisa. Ponto de equilíbrio. Relaxa. Desliga o telefone. Eu tava tendo crise de pânico com o meu celular. E eu trabalho com o celular. Como é que eu ia trabalhar e viver? Como é que eu ia ter meu sustento se eu não queria olhar no telefone? Então eu comecei a falar, realmente vou pisar no freio. Foi aí que veio pessoas para me ajudar, veio terapia, veio vocês. Quando você falou da mentoria, e a Carita, assim, não é que ela faz uma mentoria superficial, ela faz uma mentoria integral. Ela te faz entrar no grupo, ela te faz ouvir mensagem, ela te faz ver negócio, ela faz célula, ela fala da espiritualidade, de Deus, mas ela se coloca como uma pessoa que precisa tanto quanto você daquele projeto. Não é que ela é maior que você e tá maravilhosa e tá passando para você como ser igual a ela. Ela quer que você curta com ela o processo. Essa é a grande virada. A gente entender que a gente é tão pequeno. Tão pequeno. Não importa onde você tá. Você só está lá porque você se esforçou um pouquinho mais, mas não importa. E pode não estar lá A amanhã. vida é uma roda gigante. A gente vive num looping. Às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, ela é demais. Você não sabe o que ela está enfrentando. Uma área da vida dela está destruída. E o sorriso no Instagram tá maravilhoso. Porque ninguém E quer mostrar a um derrota. dia você está em cima, no outro dia você está embaixo. Então, nós somos todos iguais. Todos. Todos os dias eu faço devocional e eu sempre falo, essa palavra, antes de chegar no seu ouvido, está indo para o meu. É só a primeira a ouvir. Né? Me exorta tanto quanto exorta você. Às vezes eu começo a rir no meio do devocional, aquela palavra dá um tapa na minha cara, eu tô ali refletindo, e aquilo tá reverberando dentro das minhas emoções. E eu comecei o projeto justamente porque eu queria criar intimidade. E uma coisa era eu falar, todo dia, eu já faço devocional desde que eu conheci Jesus. Que eu cheguei, alguém falou, abre em Salmos 28. Onde é Salmos? Quem é Salmos? É um discípulo. 28 é o quê, gente? É o nome de alguém? E eu não sabia usar uma Bíblia. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu tinha a Bíblia em casa. E ela estava amarela no Salmo 91, que ela ficava Pra aberta proteger, lá. né? 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda. E acho que eu falar. nunca tinha lido, para falar a verdade. Vovó ensinou e eu deixei. Fui deixando. Então eu tinha a Bíblia, meus santos, tinha tudo lá no meu altar. Do jeito que minha mãe falou que tinha que ser em casa. E eu não tinha conexão nenhuma ali. Você tinha porque era tipo um ritual. Era um rito. Não, tinha ali. Pra proteger. Era uma Vai decoração. fazer bem, Era uma decoração um de móvel. proteção. É. Né, na minha casa. E aí eu queria aprender da Bíblia. E eu tenho uma sede de conhecimento. E quando eu comecei a entender que Jesus que cura, ressuscita, que isso, que aquilo, não, eu quero saber mais desse Jesus. Quero saber, quero Quero estar perto saber dele. mais. Só que a minha rotina é maçante quando dava. Eu tava assim também. Quando E eu eu tiver um tempinho, eu leio. E eu comecei a querer mais. E eu falei, eu preciso me comprometer publicamente. E aí eu falei, vou colocar no emagrecimento, porque foi a grande virada de chave para eu deixar de comer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, é entender que o meu corpo é templo. E aquilo me mudou tanto quando eu comecei a entender, que eu falei, vou colocar nos grupos, porque se eu colocar como parte do programa, eu tenho que entregar. Porque aí vai fazer parte do seu cronograma, não pode fugir. Tem que entregar.
E aí, um dia eu fazia 9 da manhã, outro dia às 11, o dia que dava, sabe? Ai, pega minha Bíblia aí pra eu fazer uma oração aqui no grupo. Deus me deu um sacode. E quando esse sacode Mas veio, um menina... sacode. Então, tudo tem prioridade e eu não tenho. Ah, então eu sou quando dá. Então quando dá também eu vou te dar uma bênção. E não é que eu não fazia, mas eu não tinha uma rotina para. Se Deus é a coisa mais importante da sua vida, quanto tempo do seu dia de 24 horas você dedica a Ele? Você tem hora para fazer aula de yoga, você tem hora para comer, você tem hora para brincar com o filho, que tudo tem hora, né? Você Sim. tem despertador no alarme, toma água, tudo tem hora. E não tinha pro devocional. Aí você fica com aquela cara de tacho, né? E aí eu criei um grupo. Comecei a convidar algumas pessoas aleatórias. Eu vou fazer um grupo que todo dia, 6 da manhã, eu vou colocar uma palavra. 6 da manhã, focou, né, galera? Eu vejo às 6 da 9. manhã. 6 da manhã, todos os dias. E aí, eu comecei a querer... Porque a gente sempre quer voltar para o nosso lugar de conforto. Fiz uns dias, super motivada. Fui para o encontro com Deus, um retiro. Voltei ótima, espiritualizada. Fiz uma semana, depois comecei a avacalhar. Primeiro dia que eu avacalhei, aquele grupo já... Começou, né? Cadê o devocional? Aí você, puta... 6h30. Aí eu falei, pronto, era o que eu queria, era o que eu precisava. Dali criou uma regra, que já tem quase um ano. Todos os dias, 6 tô da há manhã, uns tem uma meses. palavra. Ah, vocês vão ter agora um projeto para mulheres, né? Sim. Me fala desse projeto. Esse vídeo, gente, vai pro ar e o projeto já vai ter acontecido, mas eu vou trazer uma convidada que vai falar como foi o projeto, mas eu quero saber da idealização desse projeto. Esse projeto chama Vem, Vozes em Movimento. Nós nos unimos, algumas mulheres, advogadas, fisioterapeutas, psicólogas, para transformar mulheres. Mulheres curadas, curando mulheres. Porque a gente está... A idealizadora do projeto, a Pamela Mota, ela perdeu uma amiga que tirou a vida. Pesado, né? E a gente já estava conversando sobre isso e aí resolvemos acelerar o projeto. Pamela é aquela que tava na clínica ontem? Isso, aquela bonita. Nossa, lindíssima, gente. Maravilhosa. E ela teve um olhar de falar, chega, a gente sempre está esperando um espaço, um momento. E ela, unida com a Ju, ela falou... Ela criou o Vem. E aí ela me contando do projeto, foi muito legal. Porque ela, vai ser um projeto, eu quero algo leve, vai ter muitas palestras, a gente vai ter um momento de comunhão juntas ali, vai ter música. Eu falei, que legal, ela para 300 mulheres. Eu, nossa, que legal. E quem vai palestrar? Ela, você. E aí foi surpreendente, porque uma delas, né, a Juliana, ela assistiu uma palestra minha, que eu dei no Congresso de Mulheres, e ela ficou muito impactada. Reverberou muito dentro dela e ela falou, você precisa levar isso para as pessoas. Então, é um projeto que a gente quer entregar o máximo possível para que se uma mulher sair dali transformada, que tenha o despertar, o nome da minha palestra é o despertar, que ela desperte para quem ela é, que ela saia dali renovada, já valeu a pena. Então, a gente começou esse projeto de uma forma que ia ser pequeno. A gente 300 tem pessoas é pequeno, gente? 300 mulheres inscritas. Ah. Inscritas para o evento, né? Que vai ser agora na segunda-feira. E a gente está com grandes expectativas, né? Porque era para ser algo tão pequenininho e começou a pegar uma proporção. E é o primeiro. A ideia é que a gente tenha muitos. Mas vai ser uma vez por ano? Vocês têm uma dimensão de... Não, mais vezes. Mais vezes no frequente. ano. Mais frequente. Eu, como não sou mulher, não vou estar convidada a participar desse grande momento. Mas eu saberei por resultados. Na próxima semana, gente, vocês vão saber como é que foi o evento. Vocês vão gravar, né? Vai Sim, ter algumas coisas. sim. Então, eu espero um conteúdo para eu exibir aqui durante a entrevista que eu vou fazer com a Tati. A Tati tá aqui, ela é a pessoa que me apresentou a Carita. Ela é muito amiga do meu personal. E eu fui cuidar do meu corpo lá na clínica, conheci a Carita. Hoje a Tati faz parte da clínica, ela é uma peça lá. Só que a Tati é uma empreendedora, que ela também é igual a Carita. Não tem tempo pra nada. 50 funções. Eu mando mensagem pra ela, Di, estou numa reunião, já te chamo. Aí quando dá 10 horas da noite, ela, Di, acabei a reunião agora. Então assim, vamos falar amanhã. E esse amanhã nunca chega. Aí ela fala, estou levando o Pedro para fazer parkour, porque assim, as duas têm os filhos com o meu nome. Estou levando o Pedro para terapia. Estou não sei o que. Eu falei, Tati, quando você tiver o tempo, você me chama. É melhor do que eu ficar passando essa vergonha, entendeu? Que aí eu paro pra responder e eu fico no vácuo. Entendeu? Aí ela fala, é dessa. Acontece. Acontece com frequência. Com frequência.
Sim, aí ela resolve, me liga e fala, tá tudo pronto, é amanhã, tá o horário. Eu falo, glória a Deus. Aí ela vai vir aqui porque ela é multifuncional. Ela tem a clínica, junto com a Carita, elas trabalham juntas, ela tem o Porto Seguro. Eu não vou trazer ela aqui agora pra fazer um suspense, tá? Eu ia até convidar, mas melhor deixar pra semana que vem. E a Tati vai ter que contar a história dela, como ela me conheceu, né? Sim. Porque da Tati, que me conheceu, pra Tati, agora é 25 quilos a menos, né? Menina, é uma transformação que eu falo pra ela, tá belíssima. Outro dia ela com a saia de lamberóbica, que eu falei que ela ia dançar forró. Maravilhosa. E ela acorda também de manhã e sobe, agacha e vai. Ai, ai, ai. E eu assim, gente, um dia eu terei essa motivação. Um dia Deus tocará no meu coração. E olha que quando eu conheci, Era igual eu. dentro de uma academia, ela não treinava. Então, era igual eu. A gente vê os outros treinando, acha bonito, né? Fala, um dia eu chegarei lá. Eu ainda não cheguei, mas o povo daqui chegou. O Vinícius treina, a galera treina. Eu faço o quê? Assisto, porque eu sou uma pessoa que gosta de motivar. Assistia, porque agora eu vou treinar. Vai treinar. Inclusive, hoje eu vou pra academia. Vai Cara, treinar porque você quer estar vivo com sim, 70 menina. anos, né? Com E ce- andando E eu também, fiz outra sem fralda. bioimpedância, eu tô com 25 anos, 11 anos a menos que eu tenho na vida real. Tô muito emocionado. Foi bem difícil. Cara, eu quero muito te agradecer. Eu quero dizer que você vai voltar mais vezes aqui, tá, gente? Ela vai ser uma presença, porque ela cria vários projetos e eu quero que esses projetos sejam reverberados. Porque eu acho assim, ter um espaço, ter uma clínica sempre bem-sucedida é legal, mas quando você vai além disso, para empatia, para o cuidado, por amor ao próximo, que é o que eu vejo muito em você. Porque assim, eu já passei por diversas clínicas e amo todas as pessoas que cuidaram de mim, esteticistas, não sou ingrato. Mas assim, eu saio do Pari para ir pro Bosque Maia, galera. Em horários, às vezes, que eu pego um trânsito lascado. Não é porque eu sei que lá eu vou ter um bom tratamento. É que eu sei que lá eu vou ter o melhor tratamento. Então lá eu tenho um momento de falar de Deus, lá eu tenho um momento para curtir com as meninas, lá eu tenho um momento para me conhecer, lá eu tenho um momento para desabafar. E assim, eu só tenho a dizer para você que você continue nessa jornada. Deus tem muito para fazer na sua vida, eu Amém. creio. Amém. Eu vejo muito Deus em você. Eu vejo muito Deus na sua clínica. E não é à toa que a borboleta tá lá. Eu vejo que você tenta se renovar, mudar, mas não para você melhorar financeiramente, para você melhorar a vida das pessoas e, por consequência, você ter benefícios financeiros. Então, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo. Eu desejo que esse evento de mulheres seja fenomenal e que tenham 3, 4 vezes ao ano. Gente, ela não cuida da gente só por fora. Por exemplo, lá ela fez parceria, ela comprou um filtro caríssimo para ter uma água que ajuda a melhorar, que ajuda a pessoa a ser boa. Ela, que nem eu falei, gente, ela cuida de tudo. O chá de lá é com a água, a gente bebe a água. A Tati, ela sai com umas sacolas de água pesada, claro, porque elas são fitness e eu, enfim, levo 2 sacolas, já caio com ela, mas é sobre isso. E assim, você cuida de dentro para fora. Eu quero depois que a gente faça um outro programa para falar dessa sua vocação cristã e desse seu momento. Porque hoje eu queria te apresentar para o meu público, para falar, galera, ó, essa é a Carita, ela que cuida da minha beleza, ela é uma pessoa iluminada por Deus. Independente da religião que você tenha, toda iluminação, toda pessoa boa traz coisas boas pra gente. É fonte. Entendeu? É fonte. A gente tem que beber porque essa fonte é inesgotável. Então, assim, eu quis trazer você aqui não para falar do projeto, não para falar como você é maravilhosa, para mostrar para as pessoas que quando a pessoa tem autocontrole, quando a pessoa tem fé, independente de qual seja a fé, ela tem o mais precioso, que é saúde mental, física, todas as saúdes. Porque, assim, se a gente cuida da beleza e esquece de cuidar do espiritual, a gente é amargo, mas tá com a pele ótima. Mas aquela pele, uma hora, não vai ficar mais ótima. Porque rancor, ódio, essas coisas só traz coisa ruim. Mágoa. Dor no corpo, mágoa, câncer. Então, são doenças que, quando você vai estudar, ela vem do emocional. E você cuidou do emocional? Não, por quê? Porque você prefere tomar uma injeção milagrosa. Que nem eu estava fazendo, gente. Eu queria que umas vitaminas me dessem o que eu não estava fazendo. Eu não comia e queria que o B12 fizesse tudo por mim. Eu não dormia e queria que o calmante me ajudasse. Então, assim, eu falo por experiência própria. Quando eu voltei para mim mesmo, eu entendi que eu sou a prioridade. A agência pode quebrar, eu posso quebrar, mas se eu não tiver eu, como é que eu vou reconstruir? Porque se quebrou e eu tô quebrado, não tem como voltar. Não tem o que fazer. Então, assim, eu agradeço muito o seu cuidado comigo.
psicologicamente falando, espiritualmente falando, esteticamente falando. A Tati é uma pessoa maravilhosa, eu amo de paixão, não quero perder da minha vida como você também não. E foi por isso que eu te trouxe aqui, para as mulheres, para os homens, para os maridos, para as mães, para os pais entenderem que tudo dá para fazer. Tudo você consegue conciliar, mas depende do que é a sua prioridade. Se a sua prioridade é o seu trabalho, você vai ser uma péssima mãe e uma péssima pessoa espiritual. Agora, se a sua prioridade for você, você dá um jeito de ser boa em tudo. Mesmo que você não seja perfeita, mas você consegue cuidar de tudo, do seu jeito. Uma hora vai ter crítica, uma hora vai estar defasado, sim. Mas você está dando o seu melhor. E você sempre, todas as vezes que eu fui na clínica, me deu o melhor. Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, né, o convite por estar aqui. E é um prazer, né? É tão gostoso ter esse feedback, ouvir, porque a gente entrega muito, né? E não que eu espere nada de volta. Eu nunca espero, porque eu faço. E Deus me devolve. Então, a gente joga a semente, não, às vezes não é naquele lugar que ela vai frutificar, mas em outro, com certeza, né? Ela vai. Nenhuma semente lançada não frutifica. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de servir. Deus foi me forjando e me moldando a ponto de eu entender que eu não sou nada, não sou ninguém, sou só um coração disponível para servir. Então, eu fico muito honrada com cada pessoa que entra na clínica. As meninas sabem o quanto eu sou incansável no não tá boa a experiência, muda, não tá boa, vamos trocar isso, não tá boa, essa água não tá boa, vamos trocar, esse café não tá bom, bota para moer na hora. Eu sou incansável em poder servir, porque muitas clínicas abrem, muitas fecham e a minha tá ali. Então, eu não estou ali porque eu sou melhor, sou bonitinha, porque eu estudei, não. Eu estou ali porque eu estou servindo. O dia que eu desistir de servir, eu vou ser trocada de lugar e vai vir outra para o meu. E ter um filho me fez olhar para a minha vida. E é um alerta que eu faço para as mães. Eu entendi, quando ficou só eu e ele, que eu não podia mais adoecer. Porque quem ia cuidar dele? Então, eu não comecei a me cuidar por mim. Então, eu falo sempre, se não for por você, faça por quem você mais ama. Mas entenda que se você adoecer, acabou tudo. Então, tá quebrada financeiramente, vai cuidar do corpo. Você muda a sua química, muda a sua mente, cria algo novo. Tá com problema no relacionamento, vai se cuidar. Às vezes, você tá levando para dentro de casa suas frustrações, suas angústias, seus medos. Então, se cuidar tem que ser uma prioridade. E não por ter um shape, não por ter estética, mas por ter saúde. Saúde física conduz à saúde mental. Você precisa de hormônios, você precisa de dopamina, você precisa todo dia estimular isso. E você precisa andar, se movimentar. Corpo é movimento. Cuida do corpo, cuida da mente, cuida do espírito. Porque Deus tem promessa para as nossas vidas. E Ele nos criou. Como diz em Salmo 139, eu te criei, te conheço antes do seu pai e da sua mãe. E te criei de um modo especial e admirável. Então, todos os dias da sua vida já foram escritos no livro da vida. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. E se Ele tem promessa para mim e para a sua vida, Ele só está esperando uma atitude, um posicionamento. Se posicione em fé, porque busque o reino e tudo lhe será acrescentado. Transforme a sua mentalidade, porque o lugar que você está, a sua mente te fez chegar lá. Você só vai mudar de nível se você mudar a sua mente. E se conecte o seu coração ao dele. Que as suas vontades casem com a dele, mas que, todavia, prevaleça dele. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente não se perca no caminho. E que a gente tenha um olhar de amor para nós e para quem está do lado. Às vezes alguém está sorrindo do seu lado e você tem que dar um alerta. Porque você está vendo sinais de que vai dar pane. Vai bugar. E Deus, ele deixa, às vezes, a gente chegar lá, naquele lugar que a gente não quer estar, porque é lá que a gente vai encontrar com ele. Sim. Então, assim, galera... Que não seja pela dor. Busque pelo amor, busque intimidade, profundidade. E eu quero deixar um convite, se você me permite. Pode deixar. Né, no meu Instagram, @caritamantovani. Tem um link para o Momento com Deus. Quem quiser ouvir uma palavra de Deus todos os dias, 6 da manhã, um grupo livre, aberto, que eu faço com muito amor. Porque antes de atingir alguém, eu preciso me curar. Tem muita coisa aqui dentro para curar. E Deus tem curado todos os dias. Então, hoje é um projeto que brilha nos meus olhos. É gratuito, é para todo mundo, qualquer religião. E um dia pode servir para você. E agora a gente está começando um projeto que a voz está ganhando vida. Me pediram muito para que não fosse só uma voz, que eu começasse a gravar vídeo.
Então, todos os dias no meu Instagram também vai ter um vídeo de uma palavra para Vem aí, edificar a gente. nossa fé. Vai começar essa semana, já começa o projeto. Glória a Deus, eu glorifico a Deus na sua vida. Amém. Que Ele continue te prosperando, continue te dando saúde para você continuar com esses 1.500 trabalhos, 1.500 funções. Porque pregar, palestrar, cuidar da pessoa, cuidar de uma clínica, cuidar de um filho, requer direcionamento de Deus realmente de saúde. Obrigado por ter vindo. Gente, Agradeço. todas as redes sociais da Carita vai estar na descrição do canal. Vocês vão acompanhar ela agora. Eu espero que vocês acompanhem. Quem quiser ir na clínica dela, eu vou também deixar o endereço. É maravilhosa. Veja eu como estou. Botox, preenchimento, a gente faz gerenciamento Nossa, de pele, né? menina, Não é é uma só um loucura. procedimento. Ai, é umas massagens boas, umas pedras quentes, é uns negócios que melhora. É uma loucura. Eu tô com essa pele rejuvenescida, 25 anos de idade. Mentira, porque eu tenho mais de 30, não vamos falar sobre isso. Não, sem falar de Sem idade. falar de idade. Porque ela cuida de mim e a galera de lá é maravilhosa. Um beijo pra toda a equipe. Quero deixar aqui um beijo, um agradecimento por todo o cuidado, todo o suporte, toda a atenção. Carita, muito obrigado. Ela vai voltar aqui mais vezes, tá, galera? É o primeiro de muitos, porque como vocês viram, ela lança vários projetos. E eu quero deixar esse espaço aberto pra você lançar. Você pode me mandar mensagem de vou lançar um projeto, quero falar sobre ele. Eu vamos dou um vamos jeito. marcar, porque agora vem o Instituto. Vamos lançar aqui em primeira mão. O Instituto? O Instituto. Esse eu não tô sabendo, galera. É novidade, acabei de falar. Misericórdia, eu quero saber mais. Galera, obrigado. Semana que vem teremos a Tati aqui. Ela vai falar desse evento que rolou o Vem. E vai falar da carreira dela, do Porto, de como ela fez academia, como ela entrou na clínica. Ela vai falar de tudo, porque ela também é doida. Tá bom? É sobre isso e tá tudo bem. Obrigado, Carita. Obrigada, querida. Obrigada a todos vocês e espero vocês lá nas redes sociais. Um beijo, gente. Até a próxima. Foi?